Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 12: A existência idólatra. Rebelião na cidade dos homens. 1 Reis 22, 52 a 54. Introdução. O texto bíblico nos leva a refletir sobre a cidade dos homens, sistema que se opõe ao Senhor. Enquanto a cidade de Deus é marcada pela fidelidade ao Rei verdadeiro, a cidade dos homens se fundamenta na autonomia, idolatria e busca por segurança sem Deus. O reinado de Acasias retrata qualquer sociedade que rejeita a soberania divina. Seu governo ensina que a vida em rebelião contra Deus é marcada por 3 elementos: gestão, religião e destinação. A narrativa retorna ao arco da dinastia de Omri. Política e economicamente a mais importante de Israel, porém espiritualmente corrupta. A atenção volta-se para Acasias, neto de Omri e filho de Acabe, seguindo o padrão das narrativas sobre a derrocada dessa linhagem. Se Acabe não se arrependeu, nem mesmo depois do Monte Carmelo, o que mais poderia ser feito? Valia a pena insistir? Além disso, Jezabel, rejeitando a vitória do Senhor no Monte Carmelo, jurou matar Elias. Diante dessa ameaça, Deus responde à queixa do profeta. Não será Jezabel que erguerá a espada, mas o próprio Deus. O tema dessas narrativas, portanto, é a destruição da casa de Acabe. Nenhum outro rei de Israel recebeu um ataque literário tão grande quanto ele, porque nenhum foi tão perverso quanto ele. Antes de encerrarmos as narrativas sobre Elias, surge um novo rei na história. Sua primeira aparição é emblemática, pois na estrutura bíblica, a apresentação de um personagem revela aspectos fundamentais de seu caráter. E, no caso de Acasias, não há dúvida sobre sua total impiedade. Ele é apresentado como um rei completamente comprometido com a maldade, sem qualquer traço de fidelidade ao Senhor. Isso nos leva ao tema do texto: a vida em rebelião na cidade dos homens. Acasias representa a insensatez do ímpio em sua forma mais completa. E o que caracteriza essa insensatez? A vida em rebelião contra Deus
é marcada por 3 elementos fundamentais. 1. A gestão da cidade dos homens, versículo 52. 2. A religião da cidade dos homens, versículo 53. 3. A destinação da cidade dos homens, versículo 54. Cada um desses aspectos define o caminho daqueles que se levantam contra Deus e o padrão do mundo em oposição ao reino de Deus. Tópico 1. Rebelião marcada pela gestão, versículo 52. Acasias assume o trono em um momento de crise. Ninguém esperava que Acabe não voltasse vivo da guerra, o que significa que a sucessão foi um processo repentino, um caos político. Acasias também carregava o peso da história recente de Israel. Toda essa bagagem estava sobre sua cabeça ao assumir o reinado. Mesmo assim, nada disso o mudou. Ele governa a partir de Samaria, a capital ilegítima do povo de Deus, enquanto ao sul havia um rei legítimo em Jerusalém. Josafá, naquele mesmo período, estava promovendo uma reforma e removendo os ídolos de Judá. Mas Acasias vai, de modo consciente, na contramão de Josafá. Além disso, o tempo do seu reinado foi pífio. 2 anos apenas, um julgamento direto de Deus. Seu reinado não se sustentaria, pois foi edificado contra a palavra do Senhor. O autor de 1 Reis está mostrando que a rebelião contra Deus se manifesta no modo como governamos e administramos a vida. Em primeiro lugar, Acasias rejeitou tudo que Deus estava revelando ao seu redor. Ele viu os sinais, as advertências e os juízos sobre sua família, mas permaneceu obstinado. Isso nos ensina o perigo da insensibilidade espiritual, de ignorar os sinais claros de Deus ao nosso redor, seja pela pregação da palavra, pelo exemplo de nossos pais, ou pelas mudanças que Deus opera ao nosso lado. Em segundo lugar, quantas vezes nossa gestão pessoal é marcada pela mesma insensatez de Acasias? Em nome de obstinação, foco, agenda e missão, muitas vezes somos apenas rebeldes, mascarados de determinação. Acasias nos lembra que um governo sem Deus não tem futuro. Seu tempo no trono foi curto, sua influência foi insignificante e sua morte foi um juízo divino. Se construirmos nossa vida, nossos projetos e nosso legado sem Deus, o que edificamos será destruído antes mesmo de amadurecer. A cidade dos homens sempre cai, e sua gestão sempre é marcada pelo fracasso, porque Deus
não sustenta aquilo que se levanta contra ele. Vamos refletir sobre como estamos administrando nossa vida e liderança. Estamos atentos à voz de Deus ao nosso redor? Ou caminhamos obstinadamente para a destruição, como Acasias? Tópico 2. Rebelião marcada pela religião. Versículo 53. O historiador dos reis não escreve de maneira neutra, como simples cronista político ou militar. Seu propósito é teológico. Ele interpreta a história sob a ótica da soberania de Deus. Acasias, assim como seus antecessores, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fica clara a razão para isso. Seus compromissos religiosos estavam bem definidos desde o princípio. Ele não caiu na idolatria por acaso. Ele seguiu conscientemente uma herança tripla de impiedade. 1. Os caminhos de seu pai Acabe. Os caminhos de sua mãe, Jezabel. 3. Os caminhos de Jeroboão, primeiro rei do Reino do Norte, responsável por separar Israel de Jerusalém e estabelecer um sistema religioso repleto de idolatria. Acasias não apenas seguiu essa tradição, mas a reafirmou como sua própria identidade. O contraste com Josafá fica ainda mais evidente aqui. Josafá reconheceu seus erros, arrependeu-se e conduziu Judá de volta ao Senhor. Acasias insistiu em perpetuar um sistema religioso falido. O que esse texto nos ensina? Que a vida em rebelião na cidade dos homens se manifesta, antes de tudo, em sua religião. Ela exibe sua conduta e seus valores. Acasias preferiu continuar no caminho fracassado da idolatria. Isso nos ensina que o pecado tem um caráter irracional. Não se trata apenas de rebelião consciente, mas também de ignorância, teimosia e insensatez. Também nossa ética, o que fazemos, é determinada por nossa religião, o que cremos. Nossos compromissos espirituais orientam nosso comportamento. Se nossa fé estiver fundamentada na verdade de Deus, nossas escolhas refletirão essa fidelidade. Porém, se seguirmos tradições de idolatria, nos afastaremos do Senhor. Com quem nos comprometemos? Quem foi o Deus dos nossos pais? Em quem nossos antepassados confiaram? De onde aprendemos nossa fé? Tópico 3. Rebelião marcada pela destinação. Versículo 54. A rebelião contra Deus não é apenas uma questão de gestão ou de religião, mas também de destinação. Ao insistir em seguir o caminho, os caminhos corrompidos que herdou, Acasias
determinou seu próprio fim. Qual será o desfecho para alguém que deliberadamente faz essa escolha? Acasias colocou um alvo em suas costas e, na prática, desafiou o Senhor a derramar juízo sobre ele. E quanto a nós, temos consciência das decisões que tomamos? Quando administramos a vida sem buscar a vontade de Deus, quando ignoramos a palavra revelada, temos noção de aonde isso pode nos levar? Entendemos que nossos compromissos religiosos não apenas moldam o que fazemos e como vivemos, mas também determinam para onde estamos indo? Nossa caminhada é fruto de uma vida governada por Deus, com a fé pura, sem contaminação, ou estamos determinando o nosso próprio caminho, alheio às consequências? A história de Acasias nos lembra que a rebelião contra Deus nunca termina bem, pois aqueles que desafiam o Senhor colhem os frutos da ira que provocaram. Que possamos avaliar se a nossa vida está sendo dirigida pelo Senhor ou se estamos, como Acasias, trilhando um caminho que nos afasta cada vez mais do nosso Criador. Conclusão: o relato de Acasias não é apenas um episódio isolado de um rei ímpio. Ele faz parte do desenvolvimento da revelação de Deus, preparando o caminho para compreendermos a necessidade de um rei verdadeiro e justo. Os caminhos para pregar Cristo no Antigo Testamento são múltiplos. Não apenas encontramos expectativas criadas e cumpridas em Cristo, mas também expectativas frustradas no Antigo Testamento que só encontram sua realização definitiva em Jesus. Toda a trajetória da monarquia em Israel é uma história de falhas e imperfeições que aponta para a necessidade de um rei superior que finalmente administraria o pacto de modo perfeito. Israel esperava por um rei que governaria com fidelidade, trazendo a nação de volta para Deus em termos renovados e abençoadores. Por mais desastroso que tenha sido, o reinado de Acasias nos ajuda a calibrar nossas expectativas sobre Cristo. Ele fracassou como rei, rejeitou a verdade, perpetuou a idolatria e trouxe juízo sobre si mesmo e sobre Israel. Em Cristo, porém, finalmente encontramos o Rei perfeito, aquele que governa com justiça, que não compromete sua fidelidade, que não apenas trilhou um destino glorioso, mas que preparou um caminho para que também pudéssemos seguir com ele. A vida de Acasias nos ensina o que acontece quando um rei rejeita a vontade de Deus. Mas é em Jesus que encontramos o verdadeiro rei, que não apenas obedeceu plenamente ao Pai, mas também abriu para nós
um reino que jamais será abalado. A aplicação. Rebelião contra Deus não é apenas um ato momentâneo, mas um caminho que define o destino de uma vida. A religião molda nossas escolhas e define nossos compromissos. Se colocamos nossa confiança em ídolos modernos, como poder, dinheiro ou reconhecimento, nos afastamos cada vez mais da vontade do Senhor. Uma fé comprometida com a verdade nos leva a uma vida transformada e alinhada com os propósitos de Deus. Acasias nos lembra de que não há neutralidade na relação com Deus. Ou seguimos a Cristo, submetendo-nos ao seu senhorio, ou nos colocamos contra ele. Mas a boa notícia é que enquanto há tempo, há esperança. Diferentemente de Acasias, que escolheu um caminho sem volta, podemos nos voltar para o verdadeiro Rei, Jesus Cristo, e encontrar nele a renovação, a salvação e a vida eterna. Concluímos a leitura da lição 12, a existência idólatra, rebelião na cidade dos homens. Texto básico, 1 Reis 22, 52 a 54. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.